Olá pessoal, tudo bem? Essa semana nós começamos capítulo novo. Essa semana iniciamos o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que têm puro o coração. E nós vamos estudar essa semana os itens de 1 a 4, que se referem a um item: simplicidade e pureza de coração. Imaginem a seguinte situação. A gente pega duas famílias, né? Então, dois casais que estão juntos, um homem e uma mulher. Ambos os dois casais, todos jovens, plenos em termos de saúde, perfeitos fisicamente, né? E sem qualquer questão mais séria, né? Podemos considerá-los com a mesma classe social, né? Pertencente ao mesmo tipo de costumes, de hábitos, todos saudáveis. E aí, nos dois casos, as duas mulheres ficam grávidas. Então, os dois casais, que a gente pode chamar de casal A e casal B, né? Os dois casais, as mulheres têm uma gestação muito tranquila, fazendo todos os pré-natais, acompanhamento médico, montando enxoval, todos felizes, né? É tudo muito tranquilo e numa boa. Porém, quando as crianças nascem, aquela criança que nasceu do casal A nasce perfeita fisicamente, com todas as suas questões cognitivas e intelectuais preservadas. A criança nasce perfeitinha. E do casal B, que teve a mesma situação do casal A criança ela nasce com uma limitação física muito importante e uma limitação cognitiva e intelectual também bastante séria. Apesar das duas gestações terem sido tranquilas, com acompanhamento, né? Os dois casais perfeitos e uma criança nasce perfeita intelectualmente, em termos cognitivos e físicos, e a outra não, cheia de limitações. E aí, a gente começa a se questionar por que que isso acontece? Por que que Deus permite que isso aconteça? Porque o que está acontecendo nesse caso é que Deus, ele deu 100%, pensando no nosso mundo aqui material, né? Ele deu 100% de possibilidades e de chances de se desenvolver, de desenvolver inteligência, de desenvolver em termos materiais, intelectuais, para a criança A. E deu quase nada para a criança B. Deu pouquíssimas chances, porque ela vai ter muita limitação física, limitação intelectual e cognitiva. E aí percebam o seguinte: se a gente compreende que Deus, ele é todo justiça, ele é todo amor e ele não erra, é inconcebível a gente achar que ele prefere A em relação a B. É inconcebível, não dá pra gente imaginar, né, que Deus seria injusto a ponto de dar todas as chances para um e muito poucas para o outro. Nesse caso, fica até difícil da gente acreditar em Deus. Mas aí, o Espiritismo, ele vem e nos explica a bênção, o advento da reencarnação. Então, o que a gente está vendo ali são duas crianças pequenininhas, recém-nascidas nesse plano, recém-reencarnadas. Mas a gente está vendo o corpinho pequenininho, mas o espírito ele já pode ser muito antigo. E com base na justiça de Deus, nós já entendemos que na reencarnação a gente traz todos os pontos que a gente precisa continuar desenvolvendo para a nossa evolução moral e evolução espiritual. Por isso, aquela criança que nesta encarnação nasceu
perfeita fisicamente e com todas as suas questões cognitivas e intelectuais preservadas para pleno desenvolvimento, essa é a melhor forma que ela tem para se desenvolver nesse plano. E aquela outra, ao contrário, que nasceu com limitações físicas, cognitivas e intelectuais, é também para o seu desenvolvimento, com base na justiça de Deus. Logo, o que a gente está vendo é o corpo pequenininho, mas é de um espírito velho, que já tem história de dezenas, centenas de outras encarnações. A justiça de Deus nunca falha. E essas crianças, quando chegam, quando renascem aqui no nosso plano, elas renascem com o esquecimento do passado, assim como aconteceu conosco. Não lembram das últimas encarnações, não lembram nem da última. Então nascem, cada uma com as suas limitações, cada uma com o planejamento reencarnatório perfeito para o seu desenvolvimento, por mais que a gente não entenda. Mas todas elas nascem com plenas possibilidades de se desenvolver. Porque é a partir das dificuldades, dos obstáculos, que uma e outra vão ter, é que elas vão se desenvolver. E esse esquecimento é uma dádiva de Deus. Porque imaginem se reencarnássemos lembrando tudo o que fizemos nas últimas encarnações, tudo que prejudicamos as outras pessoas, tudo que fizemos de errado com os outros, conosco mesmo, todas as nossas falhas, nossos vícios, nossos defeitos. Nós já reencarnaríamos aqui e assim que lembrássemos de tudo isso, nós entraríamos possivelmente num estado depressivo, ou então de revolta, ou então de limitação por conta de tudo aquilo que a gente não entende. Imaginem o fardo, o peso de lembrar de tudo isso. Por isso, esse esquecimento é uma dádiva de Deus. E por isso que o capítulo que a gente está estudando, simplicidade e pureza de coração, né, dos bem-aventurados, os que têm puro o coração, é de quando Jesus disse: deixar vir a mim as criancinhas. Significa que ele está falando, deixa vir a mim aqueles que têm puro coração. Quando Jesus fala que o reino dos céus é para aqueles que se assemelham às criancinhas, ou seja, para aqueles que têm a pureza do coração, a verdadeira humildade, que conseguem olhar para situações não com os vícios que a gente já tem relacionados ao nosso orgulho, à nossa vaidade, ao egoísmo, à intolerância, né, que reina neste planeta ainda. Mas quando a gente consegue se colocar no papel dos verdadeiros humildes, aqueles que conseguem enxergar com a pureza da criança, aqueles que conseguem enxergar a partir da lente do amor. E isso é tão importante para o nosso desenvolvimento. E é isso que a gente vai estudar essa semana, e principalmente na nossa live do Evangelho no Lar, de quarta-feira às 20 horas, que acontece todas as quartas-feiras do ano. A gente vai estudar o capítulo 8, o início do capítulo 8, bem-aventurados os puros de coração, e os itens de 1 a 4, simplicidade e pureza de coração. A gente vai aprofundar esses assuntos e, principalmente, buscar o nosso equilíbrio físico, o nosso equilíbrio espiritual, porque é para isso que a gente faz o Evangelho todas as semanas. Eu espero que vocês tenham uma excelente semana, que leiam esse trechinho pequenininho do Evangelho para que a gente tenha um maior poder de reflexão na quarta-feira, e fiquem todos com Deus e até lá.